conseguindo. Ah, foi. Vamos convidar nosso amigo Leonardo Lima. Vamos ver se ele vai aceitar a chamada. Enquanto isso, também estou aqui no WhatsApp web para... Vamos aguardar aí. Pessoal que vai entrando, só estou aguardando o Leonardo Lima no convite para a gente começar um bate-papo aqui sobre cinema de rua. Mas vamos aguardar ver se o Léo aceita o convite. Léo, te mandei o convite aí. Consegue aceitar? Atenção. Aê, agora. Boa noite, meu amigo Álvaro. Tá, agora tá na área. E aí, estamos meu aqui amigo? juntos. Beleza? Beleza. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Prazer muito grande estar aqui na live do meu amigo Álvaro Nicote, do Tem Que Ver Cinema, diretamente de Porto Alegre. Bate! Então tá, Léo. Seguinte, cara. Antes de mais nada, eu vou dar os recadinhos iniciais aqui, tá? Que, primeiramente, antes de mais nada, tô com uma tormenta aqui, tem um ciclone no oceano. Lembrando que eu tô falando de Imbé. Imbé é 120 quilômetros de Porto Alegre, litoral norte do Rio Grande do Sul. Volta e meia aparecem ciclones por aqui. E esses ciclones deixam a internet instável, né? Então, se porventura acontecer alguma instabilidade, é por conta desses ventos que estão aqui no litoral, né? O que é normal acontecer numa live. É para o pessoal que está nos assistindo aí. Pessoal aí dando boa noite. Léo, estamos começando uma live aqui no Tem Que Ver, tá? Tem Que Ver Cinema, um site de cinema, cultura, entretenimento e crítica social, onde o nosso bate-papo será sobre cinema de rua. Cinema de rua, sua história, sua experiência, nossas experiências, o que nós temos por contar. Mas antes de mais nada, eu quero que tu te apresente aí, porque eu acho que é a nossa primeira live juntos aqui no canal. Exatamente, Álvaro. Nossa primeira live, né? Depois de tanto tempo, né, em comunicação. E é um prazer muito grande ser recebido por você, né? Porque eu tenho uma admiração profunda. Bem, sem mais delongas, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Leonardo Lima, eu tenho 38 anos, sou recifense, torcedor do Santa Cruz, né? Quase falei do Santa Cruz. Sou crítico de cinema, né? E participo do podcast Cinema em Movimento, tá, com o Pablo Rodrigues. E também faço parte do site UGE, que é lá da Bahia, né? Também faço textos sobre filmes. E, assim, posso também me definir como um aliado do feminismo, antirracista e apoiador da causa LGBTQIA+, e da causa indígena. Meu gato passou aqui na frente, gente, perdoe-me. Tá, meu, nossa live é informal, tá? Daqui a pouco pode ser que passe o meu filho por aqui também com um fone jogando um tal de Fortnite, alguma coisa assim. Então tá, Léo, obrigado por te apresentar. Tá, o nosso bate-papo hoje é cinema de rua, tá? Tendo como subtema histórias de cinemas de rua e as nossas experiências, mais especificamente cinemas de rua de Recife e Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, eu sou porto-alegrense, moro no litoral norte do Rio Grande do Sul desde 2016, mas me interessei muito, Léo, por te chamar aqui para conversar, porque tu tem uma pesquisa. Eu me lembro que quando quando tenho que ver, primeiro eu tenho que ver era num site, né? E eu comecei depois do site, eu vou para as redes sociais. E aí quando eu fui para as redes sociais, então o carro-chefe nosso é o site. Mas aí eu fiz uma página no Instagram e comecei, né? Aquela questão de articular dentro de rede. Aí te encontrei, né? E aí quando eu te encontrei, eu vi que tu tinha... Mas quem é esse cara que adora cinema de rua? Num primeiro momento, eu achei até que tu era historiador, Léo. Né? Eu achei
num primeiro momento eu achei que tu era historiador. E aí, esse cara aqui faz pesquisa. E quando eu comecei a ver, e aí a gente começou a conversar, né? Para quem não sabe, eu e o Leonardo somos parte de um grupo de críticos de cinema, adoradores de cinema, de sites, que é os Incompreendidos. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse grupo. E aí, Léo, a tua pesquisa foi crescendo e até que, cara, vamos conversar sobre isso, né? E aí eu queria, Léo, que tu começasse a explanar. Eu até fiz uma lista de todos os cinemas que tu traz na tua página. Inclusive o primeiro, não sei se eu pronuncio certo, Cine Pathé, é isso? Cine Pathé, justamente. Inclusive, em 1909, ano que nasce o Esporte Clube Internacional aqui de Porto Alegre, Clube Popular do Rio Grande do Sul. Léo, eu vou deixar o protagonismo um pouco para ti, que tu traga esse assunto para a gente um pouco do cinema de rua de Recife e a tua pesquisa que tu faz. Beleza, amigo, beleza. Assim, eu tenho muito, muito orgulho de ser recifense, né, de morar numa cidade que pulsa cultura, né? Inclusive, vocês estão me vendo aqui agora, né? Eu tô suado, né? Eu acabei de chegar de uma apresentação teatral. Então, Recife tem esse histórico, né? Desde mesmo da época colonial, né? Que Recife já foi a cidade mais importante do país. Inclusive maior do que Salvador, à época, né? Que era então capital da época da colônia. E Recife tem essa pegada cultural muito interessante que se reflete, para quem não sabe, justamente nessa parte cinematográfica dos cinemas de rua do Recife, né? E é interessante porque Pernambuco, de modo geral, ele tem Pernambuco ele tem uma verve muito que transita entre o cosmopolita e o provinciano, né? Esses dois extremos, né? Isso, ao meu entendimento, ele cai muito bem com relação ao cinema, né? Porque o cinema é isso. O cinema é essa linguagem audiovisual que chega até nós e que tenta transmitir uma mensagem, né, uma ideia, ou não necessariamente, nos casos do cinema experimental, mas que vai nesse inconsciente, sabe, da humanidade, sabe, nesse inconsciente coletivo, como diria acho que o Claude Lévi-Strauss, né, antropólogo, ele vai nesse inconsciente coletivo e traz esses aspectos tanto universais quanto os aspectos locais dessa interação do homem com o seu espaço, né? Com o ambiente ao seu redor e com as demais pessoas com quem ele convive diariamente. Então, o cinema aqui em Recife, né, ele surge, né, já entrando nesse foco, ele surge aqui, a primeira sala de cinema, né, foi o Cine Pathé, né, em 1909. Portanto, a gente já está com 114 anos, né? 114 anos da fundação do Cine Pathé. E foi um processo que desencadeou algo muito grandioso à época, sabe? Eu não tenho pesquisas comparativas a respeito disso, Álvaro, mas eu tenho a impressão que Recife ele teve um processo muito peculiar nesse início do século XX, né, com relação aos cinemas de rua, né? Acho que nenhuma outra cidade do Brasil viveu o que Recife viveu nesse período, né? 4 meses depois do Cine Pathé ter estreado, já teve a estreia do Cine Royal, que foi um cinema concorrente, né, da mesma Rua Nova, aqui no centro do Recife, que ainda existe, a rua, né? E esses cinemas, durante uns 10 a 15 anos, rivalizaram muito, né? O Cine Royal, ele foi, digamos assim, a sede do que convencionou chamar de ciclo de cinema do Recife, que foi um ciclo dos anos 20, que propiciou que o cinema pernambucano, né, as origens do cinema pernambucano foi nessa época, 1900, década de 20, e o Cine Royal foi essa casa. E nesse bojo, né, nessa trilha desses cinemas de rua que foram surgindo, rapidamente a cidade começou a ganhar novos cinemas. Em 1910, se não estou enganado, Cine Helvética, também no centro, Cine Politeama, o Cine Moderno, 1915, enfim, várias outras salas de cinema, né? O Teatro Santa Isabel, que não sei se as pessoas conhecem, mas é um grande casa de espetáculo hoje, né, teatral do Recife, mas o Teatro Santa Isabel, nos seus primórdios, ele também serviu como sala de cinema e chegou a ser considerado, à época, lá por volta de 1915 ou 17,
2017, não lembro bem agora, foi considerado a melhor sala de cinema do Brasil, na época, pelas pessoas da crítica, né, especializada. Então, foi um processo cedo, né? O cinema tinha surgido no Brasil há pouco tempo e Recife fomentou, né, propiciou que essa expansão muito rápida do cinema de rua, a preços módicos, para vocês terem uma ideia, um ingresso no Teatro Santa Isabel da época custava 10 vezes menos que o ingresso de um concerto musical. Então, ao contrário de hoje, que a gente tem uma gourmetização do cinema, nas salas de shopping center, multiplex da vida, cinema naquela época era algo barato, muito barato, acessível a toda a população, né, as classes populares. Então é isso, né, que eu tento resgatar com o meu estudo, né, meu estudo mais informal, um estudo mais amador, né, mas sempre com a preocupação de sociólogo e também como historiador, não, com uma pegada de historiador, de confrontar fontes, né? Há algumas divergências, né, de informações, mas a gente sempre tenta ir atrás do máximo possível de informações, de fontes, para que, fazendo o cruzamento, a gente possa dirimir, sabe, tirar algumas dúvidas que tenham e trazer a melhor informação possível para o nosso público do Cinema Holland. Eu até esqueci de falar do Cinema Holland no início, na minha página, que eu estou aqui logado, para que vocês tenham essa reconstituição da nossa história do cinema de rua em Recife. E me diz uma coisa assim, ó, porque tu tem Léo, tu tem formação também em sociologia, né? Não tem como tu não lançar um olhar, né, também como sociólogo, a partir da pesquisa que tu faz. Porque eu queria só... nós vamos voltando, nas nossas conversas, que nem lá nos nossos diálogos incompreendidos. A cidade de Recife, ela tem uma curiosidade que ela é vanguarda em movimentos culturais, né? Esses dias eu estava escutando, inclusive, Mundo Livre S.A., né, que é um movimento do Mangue Beat, né, do Recife. Recife tem uma história diferenciada de formação como município, como cidade, né? Tem a questão dos holandeses que chegaram também, né, ficaram um determinado período, né? Tem a ver, como é que tu explica essa questão diferenciada dos cinemas do Recife, sabe, com a formação da cidade? Como é que tu caracteriza a população do Recife? Ela tem um centro cultural, porque depois eu vou falar um pouco de Porto Alegre, nós temos bairros onde se concentra a contracultura, nós temos bairros que são boêmios, mas onde está a classe média alta burguesa, tu entendeu? Que vão se dinamizar na cidade, né? Só para a gente entender como é que funciona a vinda do cinema de rua e como é que é a população, culturalmente falando, de Recife. Pronto, eu vou tentar resumir, né? Ser mais sintético possível, porque, assim, essa ideia de Recife como esse polo cultural do nosso país, eu acho que ela remonta muito à própria formação dessa nossa sociedade patriarcal brasileira, né? Aqui é a terra do Gilberto Freire, né? Escreveu Casagrande de Senzala, né, em 1933, e o Gilberto Freire lançou à época, né? Hoje ele é muito incompreendido por muitas pessoas, mas ele lançou um olhar, né, sobre a questão da formação da identidade brasileira a partir dessa composição dos três elementos constituintes da nossa sociedade: o branco, o negro e o indígena, né? A partir da sociologia norte-americana que era praticada na época, né, da antropologia cultural. Então, Recife, o Nordeste, particularmente o litoral nordestino, ele foi formado nesse bojo dessas relações envolvendo a Casagrande e a Senzala, né, na época, e que propiciaram todo esse cadinho, essa mistura, sabe, esse caldeirão de cultura desses três elementos socioculturais, né, étnicos, três elementos étnicos da sociedade brasileira. Então, a própria presença aqui do elemento holandês, né, da invasão holandesa no século XVII, né, por volta de 1624 a 1642, um dos atos mais lembrados de Maurício Nassau, né, que foi o governador holandês aqui, foi uma apresentação cultural. Ele precisava construir uma ponte, à época, que ligasse as regiões do Recife, mas não tinha dinheiro. Aí teve uma ideia brilhante. Vou fazer um boi voador, atravessar o rio de um lado para o outro
e vou cobrar o ingresso para poder propiciar a construção da ponte. Então, eu acho esse caso muito emblemático, Álvaro, da nossa Constituição como sociedade, sabe? Como povo aqui pernambucano, porque já mostra, né, mesmo esse holandês mais austero, protestante, ele teve que se adaptar a essa particularidade social que encontrou aqui lá no século XVII, sabe? Então, não me causa estranheza. Acho que até precisa que outras pessoas pesquisem mais a respeito disso, dessa questão mais cultural, né? A gente foca muito nessa questão da relação da Casa Grande da Senzala, mas tem aspectos da cultura que o Gilberto Freire evoca e que a gente precisa aprofundar mais no meu entendimento. Mas, assim, que permitiram, né, que outras manifestações culturais, como o exemplo do frevo, que é centenário, né? O frevo que nasce na época do intrudo, né? Que é o proto-carnaval, vamos chamar assim, né? A origem do carnaval vindo de Portugal, né? O intrudo, enfim. E aí vai desembocando esses diversos movimentos culturais, né? Que ao longo, sobretudo, desse século XX, levaram Recife a ser conhecida como essa cidade que esbanja a cultura, sabe? Que exala a cultura a todo momento e particularmente no carnaval, né? E aí tem mangue beat, frevo, maracatu, caboclinho, enfim, todos esses ritmos, o brega funk, que é agora do momento, né, da atualidade. Então é isso, Recife é isso, Álvaro. Eu tô louco pra ir pra aí, hein, cara? Eu preciso ir pra Recife. Embora, meu amigo. Venha-se embora. Já tava incomodando o Pablo aí, uma hora dessas aí. Deixa a crise financeira dar uma aliviada aqui, né? Porque sabe que ser professor não é fácil, né? Salário entra e já com 10 dias já está no negativo, mas tudo bem. Isso aí é uma outra pauta. Você vai viajar com o programa de Lulinha, R$200 a passagem. Faz o vale, Álvaro. Aí, ó, olha aqui, ó. Mas tu sabe, Léo, que por que é bom a gente sempre conversar sobre as cidades que aqui estão em questão, né? Porto Alegre, Recife, em específico. Mas, claro, a gente está livre para conversar sobre outros cinemas de rua. Mas é que para entender um pouco, né, que público era aquele que ia. Depois a gente vai chegar numa parte que eu quero falar. O que fez o cinema de rua falir? O que fez alguns ainda sobreviverem e souberem trabalhar o ser cinema de rua e hoje ser cinema de rua top? Depois eu fiz uma lista até. Porque assim, né? Galera, eu tô falando aqui com um pesquisador nato, cinéfilo, crítico de cinema, o cara aqui é foda. E para não fazer feio, eu fui dar uma olhadinha aqui nos cinemas de rua, né? Porque eu não tenho 1/5 de pesquisa que o Léo tem. Mas eu tenho um pouquinho do conhecimento, assim, como historiador também, né? Sabe? Porque tu trouxe uma coisa muito interessante, Léo, da formação da cultura, né? Como a gente sabe pouco, a gente só sabe o geral, e o geral faz a gente ter um olhar limitado e acaba gerando até determinados preconceitos com determinado povo, determinada cidade. Tu queres ver uma coisa? Quando eu estava olhando aqui os nossos cinemas, aqui nós tivemos o Baltimore, famosíssimo Baltimore, né, no coração cultural de Porto Alegre, né, na frente da Redenção, do Bar João, que inclusive está em letras de música do rock gaúcho progressista, né, que apareceu. Mas a formação aqui, cara... o gaúcho. A Revolução... Todo mundo comemora aqui a Revolução Farroupilha, tá? Que é no dia 20. Só que... E a Revolução Farroupilha, sabe como é que eles comemoram? Vem todos os piquetes são as cidades, vem a cavalaria em direção a Porto Alegre para fazer o acampamento no Parque Harmonia, que dura o mês inteiro. Mas é uma alusão ao cerco de Porto Alegre, porque os farrapos cercaram Porto Alegre e Porto Alegre se defendeu dos farrapos. Por que o brasão de Porto Alegre é valorosa e honrosa Porto Alegre? Por quê? Porque Porto Alegre não se rendeu aos farrapos. Porto Alegre não queria se separar do país. Porto Alegre... Quer ver uma coisa? O pessoal chama nós de gaúcho. Se tu chamasse um gaúcho, um patriarcado, um cara da elite, no século XIX de gaúcho, ele se ofendia. Porque gaúcho era ladrão. Gaúcho era índio pampiano misturado com português ladrão.
que caçava e roubava gado nas estâncias do nosso interiorzão aí. Se tu chamasse o Bento Gonçalves, que foi o líder da Revolução Farroupilha, né? Ele, quem que tu tá me chamando de gaúcho, que? Ele ficaria bravo, aquele sem vergonha, que todo mundo idolatra aqui. Só que assim, ó, o último gaúcho morreu na Guerra do Paraguai, ao qual todos nós brasileiros deveríamos se envergonhar dessa guerra. O que tem a ver tudo isso? Nada. Não, quer dizer, tem sim. Tem tudo. Muito a ver. Isso é o cinema que nos faz ver, esse é o cinema que nos faz pensar. E antes a galera ia ver cinema na rua. A galera ia num bar, ia no parque e depois entrava no cinema. Não sei como é que era aí, também era assim. Os cinemas eram nos bairros populares, eram distribuídos em bairros nobres, mais em vilas. Como é que era a distribuição dos cinemas de rua? Rapaz, aqui a gente teve, de início, os primeiros cinemas eles se expandiram a partir do centro do Recife, né? Do centro da cidade aqui, que é as margens do rio, né? Do oceano. Então, nos anos 30, a Recife ele experimentou uma expansão para além desse círculo, sabe, do centro, e o cinema de rua ele foi invadindo os bairros, né? Não é à toa, por exemplo, aqui onde eu estou, no meu bairro da Torre, né? Um bairro histórico muito famoso aqui da cidade, o cinema de rua ele é inaugurado em 1935, 37, e foi um dos cinemas de rua mais famosos do Recife de todos os tempos. Tem uma fachada belíssima, sabe? Vai ser uma coisa de estúdio de Hollywood. Recife, Álvaro, para você ter uma ideia, chegou a ter, num certo momento, chegou a registrar mais de 55 cinemas de rua funcionando simultaneamente, desde o centro até os bairros mais afastados da periferia, cujo deslocamento era muito difícil à época, sabe, até os anos 50. Hoje a gente é fácil a gente transitar de um local para o outro, mas a gente não para para pensar em como isso era há 50, há 70, 80 anos atrás. As pessoas tinham em Recife, né, já ter essa decadência, vamos dizer assim, né, depois da decadência da cana-de-açúcar, né, que agora deu... Escapou o nome, do menino de engenho. Faltou do menino de engenho. Escapou o nome dele agora. José Lins do Rego. Ele traz nos livros dele, né, essa decadência da cana-de-açúcar, né, do engenho, da usina, enfim. Então, Recife foi perdendo esse posto a nível nacional, né? Nunca perdeu a nível de Pernambuco, mas hoje Recife tem uma cidade com 1.500.000 habitantes, e se a gente for pegar quando eu era pirraia, era mais ou menos isso. Acho que Recife até encolheu, em termos de estatísticas do IBGE, nos últimos 20 anos, por conta de que as pessoas... Recife não tem mais para onde expandir, sabe? Não tem mais. Recife é uma cidade fadada. Eu já estou até me despedindo aqui da cidade, sabe? Registro histórico, Álvaro. Deixa aí. Daqui a 20 anos, Recife, com a mudança climática, vai desaparecer. Eu decreto não apenas o fim do cinema, mas o fim da cidade de Recife daqui a 20 anos, infelizmente. Mas, olha, sabe que é parecido aqui, ó. Porto Alegre e Recife tem praticamente o mesmo tamanho. Porto Alegre está com 1.500.000 também, aproximadamente, segundo o IBGE. Só que Porto Alegre também não tem mais para onde crescer. A diferença para Porto Alegre e para Recife, que daí isso é uma pesquisa, é a região metropolitana. A região metropolitana de Porto Alegre é grande. Daí. Ela não cresce porque ela tem um cinturão de cidades. Para ter uma ideia, a região metropolitana de Porto Alegre tem 4,5 milhões. Entendeu? São Leopoldo, né? Município. Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, todas cidades com 400, 300 mil habitantes, entendeu? Então faz um cinturão urbano muito grande. Tu liga, por exemplo, tu sobe a serra até Caxias, por boa parte desse caminho é só cidade. Então tu tem uma região metropolitana muito grande. E isso faz também com que Porto Alegre não cresce. Muito difícil Porto Alegre crescer populacionalmente, mas o cinturão cresce. E aí é uma questão mais urbana também, né, que a gente... E tu me chamou a atenção essa questão dos bairros, sabe? Olha só, eu estava vendo uma lista, eu fiz uma lista, Léo. Peguei uns aqui de Porto, tá? E depois peguei uns da tua Recife. Da tua Recife eu peguei aqui, ó, o Patê, que tu falaste, né? O Royal, o Helvética,
Torre, Coliseu, Glória, Veneza, São Luís, Cine Teatro do Parque, Cinema do Museu, Cinema do Porto e o Cinema de Fundação, que, por sinal, esse, notícia de última hora, acho que até também dada por ti, Retratos Fantasmas, o quinto longa-metragem do Kleber Mendonça Filho. Comenta aí, o que é esse Cine Fundação aí? Depois a gente vai para outros. Álvaro, que coisa incrível. A gente estava em sintonia com o Kleber. A gente tem que se encontrar, ir para um bar aqui, no centro, beber com o Kleber, porque a sintonia estava foda. Como é que a gente marcou essa live? O Kleber Mendonça Filho, um dia antes, divulga que o filme dele vai para Cannes. Impressionante, pô. Um filme que ele já tem gestado há vários anos, acho que é 5, 7 anos, um longa-metragem documental sobre essa história dos cinemas de rua do Recife, a partir do registro fotográfico. O nome do filme é Retratos Fantasmas, né? E é um filme que deu um trabalho pra cacete pro Kleber, velho. Eu tô na expectativa altíssima e ele tá querendo que a pré-estreia nacional, né, no Brasil seja no nosso glorioso Cinema São Luís, né? Que é um dos cinemas de rua que se mantém na nossa cidade, né? Acho que é o cinema de rua, não é o mais antigo, o Cine Teatro do Parque é o mais antigo, ele é de 1919, se não me engano, né? O São Luís é o mais majestoso, sabe? É o maior, é o que mais impressiona pela beleza arquitetônica dele, tanto na fachada externa quanto no seu interior, com um vitral belíssimo, sabe? Uma coisa... Quem visita ama o São Luís. E ele quer que o São Luís seja esse palco, sabe? Do lançamento do filme dele. Atualmente o cinema está paralisado por conta de reformas, né, que precisaram ser feitas, e aí está dependendo do governo do estado, vai ser feito. A gente torce para que até lá já tenha o cinema seja reaberto, né, para essa oportunidade ainda em 2023. Hoje, Álvaro, além do São Luís, o Recife tem mais 6 cinemas de rua em funcionamento, né, que é um número até que expandiu nos últimos anos, né, graças à iniciativa, sobretudo, de instituições ligadas à ciência, à produção acadêmica, que são a Universidade Federal de Pernambuco e a Fundação Joaquim Nabuco, né, uma fundação muito antiga, né, de estudos, Joaquim Nabuco, abolicionista, né, e, assim, como eu disse, tem o Cinema São Luís, Cine Teatro do Parque, e aí tem 3 salas que são mantidas pela Fundação Joaquim Nabuco, que é o cinema do Derby, né? A fundagem do Derby, tem a fundagem Apipucos, que é já na parte mais afastada um pouco de Recife, e tem a fundagem, o Cinema do Porto, que é um cinema que funciona num prédio, inclusive que eu trabalhava até pouco tempo, no 16º andar de um prédio situado no bairro do Recife Antigo, onde no centro do chamado Porto Digital, que é um parque de tecnologia, de inovação, né? Dos maiores do Brasil. E foi inaugurado, acho que há 2 anos, o cinema da UFPE, né, dentro do anfiteatro lá central da Universidade Federal de Pernambuco, e que é mais esse espaço que tem servido à divulgação do cinema, não apenas de Pernambuco, mas do cinema de modo geral, o dito cinema de arte, o cinema cult, que são filmes que não chegam aqui. Eu quero fazer um protesto, né, pela dificuldade que nós cinéfilos, que nós que amamos cinemas, temos de assistir filmes. Eu não vou dizer que são filmes bons por essência, que isso não existe. Eu acho que um blockbuster que passa na Shopping também pode ser, como Top Gun Maverick, né? The Batman, enfim. Mas, assim, são filmes que não têm essa divulgação por conta do interesse do capitalismo de só exibir nos shoppings aquilo que é potencialmente lucrativo. E aí, cineastas como Kleber Mendonça Filho, né, famoso no mundo inteiro, fica alijado, fica de fora desse circuito de shopping que é o mais frequentado, né, geralmente. Eu queria, Léo, só então, vamos divulgar aqui a chamada dele para esse filme, eu acho interessante, né? Ele está na página, inclusive, do Instagram do Kleber Mendonça. Ele fez Retratos Fantasmas, meu 5º longa-metragem. É um documentário e terá sua estreia mundial na seleção oficial do 76º Festival de Cannes, em sessão especial, fora de competição. A notícia foi anunciada na coletiva de imprensa.
O filme se passa no centro do Recife, no passado e agora, entre o Cinema Veneza, em Duas Pontes e o Cinema São Luís. Depois ele faz uma observação assim, né? Que o Cinema São Luís esteja já reaberto à sociedade no segundo semestre para podermos exibir Retratos Fantasma do Recife. Ah, o Léo, o Felipe de Souza aqui, ó, do Cinema Pátio, já está dizendo aqui, ó. O Léo é pura emoção. Eu sou um capricorniano desvirtuado. Caiu que uma luva isso aí mesmo, bem em sintonia mesmo, né? Nós temos que comentar sobre cinema de rua e o Kleber já vem com essa questão. Agora, eu tenho uma vontade de conhecer Recife, agora estou aqui com a imagem do São Luís na minha frente, uma multidão, mas ele é todo bonitão mesmo, com torres dóricas, torres Isso. Os pilares de sustentação. Ele fica no térreo de um edifício bem alto aqui, em frente à Ponte Duarte Coelho, que é a ponte mais famosa do Recife, sabe? Que liga o bairro da Boa Vista ao bairro à ilha de Santo Antônio, coração do Recife. É um bairro, seria um bairro como de Recife? Seria um bairro de classe média alta, bairro alternativo? Então, Álvaro, hoje o centro do Recife ele é um bairro estritamente comercial, sabe? Infelizmente, a nossa cidade, né, passou ao longo de décadas, né, de abandono, vamos ser bem sinceros, e o centro, ele, pouco a pouco, foi se esvaziando, né? Foi se esvaziando. E hoje, o nosso centro, de certo modo, numa escala menor, mas ele lembra um pouco a Cracolândia, de São Paulo, sabe? É um centro esvaziado, um centro que você não se sente seguro, tão seguro para andar, sabe? Eu trabalho no centro do Recife, né, mais perto do Porto Digital, né, numa terceira ilha, e assim, eu realmente não me sinto tão seguro, né, nessa região do Recife como, por exemplo, o meu bairro. Meu bairro é um bairro de classe média, alta, baixa, uma mistura, sabe? A Torre. Então, infelizmente, nosso centro passou por esse esvaziamento, sabe, ao longo da história. E até já adentrando um pouco, desculpe estar me estendendo muito, mas adentrando nessa questão de por que os sistemas de rua faliram, né, nas cidades, né? Acho que também tem muito por conta dessas... Eles não souberam, né, se adaptar às mudanças tecnológicas promovidas a nível internacional quanto à projeção, né? E também esse processo histórico-social de esvaziamento das cidades, né? Muitos dos nossos antigos cinemas de rua, como, por exemplo, o Astor e o RIS, e o Glória também, eles foram, pouco a pouco, deixando de exibir filmes que entravam na grade comercial da época, né? Filmes clássicos, filmes cultos que a gente tem hoje, para exibir filmes pornográficos, né? Filmes pornográficos serem conhecidos como espaços que as pessoas iam lá não para ver o filme, mas para fazer sexo, né? Mesma Transar. coisa, muito parecido com aqui. Pois é. E aí acontece muito é um processo que acaba não tendo muita volta, né? Não tem volta. Léo, deixa eu só falar aqui, ó. Tem uma coisa interessante. Tem uma Michelle, acho que fala que esse esvaziamento do centro é cíclico, não tem ação permanente. Volta e meia, infelizmente, vivenciamos isso. Ela comenta sobre o ciclo do Recife. A última tentativa que teve, mais de fôlego, de o centro ser retomado do ponto de vista urbanístico e social, foi nos anos 90. A gestão da época fez um investimento maciço, até de reforma dos prédios históricos aqui no nosso Recife antigo, mas que não teve continuidade, né, ao longo do tempo enquanto política pública. E, assim, um dos grandes males, se não o maior hoje do nosso centro, é que ele não é habitado. Nós temos diversos prédios imponentes, bonitos, funcionais, arquitetura moderna, que serviriam muito para alocar, sabe? As pessoas, as próprias pessoas que trabalham ali, comerciantes, comerciários, poderiam ali muito bem trabalhar, morar naqueles prédios e estarem muito próximos dos seus locais de trabalho.
Mas eu acho que é isso que é o Estado, né, o poder público precisa olhar isso atentamente para a gente tentar, de uma vez por todas, retomar o centro como esse espaço de convivência Mas tem social uma questão contínua. que antigamente cada um tinha suas particularidades regionais. Tem uma questão que, em função da globalização, tem processos que são muito parecidos, ainda mais em metrópoles que com o mesmo tamanho como aqui em Porto Alegre e Recife. O centro de Porto Alegre, na verdade, ele não é bem no centro, tá? Ele começa numa colina, né? E depois a cidade vai se esparramando, né? E esse centro também, ele é muito cíclico. Só que hoje, qual é o fenômeno que acontece? Dependendo da administração da cidade, hoje nós temos fazem 20 anos que nós temos uma administração conservadora e neoliberal, né, em Porto Alegre, que enxerga a cidade como um produto, tu entendeu? Então, assim, ó, o centro de Porto Alegre, há um pouco tempo atrás, ele estava meio que sucateado. Só que as novas governanças, elas foram financiadas por grupos grandes, como a Melnick Evan, que é uma grande construtora. Então, o que ela fez? Ela tá num processo de revitalização do centro, né? Mas para a elite voltar a habitar esse centro. Está voltando a ser um bairro de elite, tu entendeu? E tu tá jogando para lá para fora, lá para Viamão, lá para a zona sul da Zona Sul, um grande contingente que aí aqui acontecem as invasões, as ocupações, né? E aí tu começa a expulsar essa grande massa, né? E aí essa grande massa perde o acesso aos centros culturais. Então, o que é? Entender que o direito à cidade é um novo direito que a gente tem direito à vida, a gente tem direito à saúde, a gente tem direito à educação e a gente também tem direito à cidade. O que é ter direito à cidade? É tu morar numa cidade e tu conseguir um posto de saúde, tu conseguir num campinho jogar bola, tu ter um cinema perto. Não é só morar, ter a tua casa própria. Tu gostaria de ter a tua casa própria, mas tu não pode ir a um cinema, né? Até tem uma música do Chico Sainz, nós vamos ouvir, tô enfiado na lama, é um bairro sujo, onde os urubus têm casas e eu não tenho asa. Ele mora, só que ele tá longe, ele tá, sabe? Ele tá afastado e não tem direito à cidade. É que nem a música Sujo também, do Rapa, né? A cidade é covarde, os que mais precisam dela. Essa é uma das grandes explicações que eu tenho para o cinema de rua também ter se ido, né? Cidades se formando um grande produto e afastando grandes massas também para frequentá-lo, né? Aqui, ó, Exatamente. a Alexandre também bota aqui, ó, um ponto que você tocou é imprescindível para isso, que é a questão da elitização associada à especulação imobiliária. Exatamente. Olha, nossa Amandinha está presente aqui também, a Descompreendidos. Beijo, querida. E assim, Álvaro, você é um gênio. É por isso que eu lhe admiro, amigo. Porque você fez uma análise que eu acho que é até profética, sabe? Hoje, o nosso Recife antigo, o bairro do Recife histórico, ele não só vou dizer que ele está morto por conta da resistência cultural que a gente tem, sabe? Teatros, shows, enfim, inferninhos até, né? Espaços mais underground dessa cena cultural pernambucana que resistem ainda no centro e que tem permitido que haja uma relativa ocupação desse espaço urbano. Mas pensando aqui agora nessa questão que eu falei do porto digital, né? As empresas estão alocadas aqui no centro do Recife, né? Esse parque tecnológico de inovação. Eu, pensando no atual processo de construção de construção de mini-flats, de hotéis, para justamente alocar essas pessoas do porto digital, eu acho que a especulação imobiliária vai pegar esses prédios que estão hoje abandonados e vai transformar num espaçozinho para essa galera, viu, do porto digital. Acho que pode ocorrer um processo igualmente a esse que ocorreu em Poá. Eu não sei, a administração de Recife, ela é progressista, ela é voltada, ela foi financiada por grandes grupos, quem é que está governando aí Recife? Hoje, atualmente é o PSB, né? A gestão de João Campos, o filho de Eduardo Campos, né? Parece o governador que está à frente da prefeitura,
E é uma gestão que, vamos dizer assim, que tem um pé lá e um pé cá, né? Essa relação entre o social e o capital, né? Eu acho que é uma situação um pouco, se a gente imaginar um gradiente político, né? Mais à esquerda do que a administração de Porto Alegre, né? Que é o PSDB, não é isso? Atualmente. Sim, tem alguns projetos de moradia voltadas para o Recife Antigo. Já está sendo construído. Isso, Michele, exatamente. Ótima intervenção, Michele. Minha amiga, 20 anos de amizade, completados agora em abril. Mas, ô, Léo... É exatamente isso. Não, termina teu raciocínio. Não, terminei do que eu estava falando. Não, eu estava pensando assim, ó. Fale. Desculpa. Não, fale mais de Porto Alegre, amigo. Quero ouvir você também falar da sua cidade maravilhosa aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos uma parte onde a gente pode falar um pouquinho das experiências, então. Das nossas experiências, da nossa vida. Porque eu peguei muito cinema de rua. Eu fui em alguns cinemas de rua aqui de Porto Alegre, quando era pequeno, e quando adolescente ainda eu peguei alguns abertos. Depois eles foram fechando, assim que nem dominó. E os que ficaram souberam fazer dele um produto bom, e hoje são cinemas de ruas conceituados, entendeu? Como o Cinemateca Paulo Amorim, já deve ter ouvido falar da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Cine Capitólio, aqui de Porto Alegre, que fez toda uma reestruturação dele. Mas eu me lembro, aqui eu citei alguns, por exemplo, o mais famoso deles é o Baltimore, tá? Eu até peguei aqui, nasceu em 1931, e ele é bem na Avenida Oswaldo Aranha, na frente da Redenção, que é tipo um parque cultural, onde tem eventos, peças de teatro, ao ar livre, e está bem no coração. O Parque da Redenção está entre o centro e a Cidade Baixa. Por que Cidade Baixa? Porque o centro é no morro. E aí, logo depois do desce, tem a Cidade Baixa. Cidade Baixa é um bairro boêmio cultural, onde se esparramam bares, boates, botecos, peças de rua, né, esquinas famosas onde se fechavam, né, e eu muito frequentei essa Cidade Baixa, que hoje, por sinal, estão sucateando por causa devido à mentalidade desses últimos governos, desses últimos anos. E o Baltimore, cara, eu me lembro que eu saí da Redenção, eu era pequeno, e eu tinha uns 10 anos, e fui ver Hook, A Volta do Capitão Gancho. 10 anos de idade, eu fui ver Hook, A Volta de Capitão Gancho no Baltimore. Mas já tinha, eu me lembro que já era um cinema meio sujo, não tinha o cinema era sujo, a impressão que me deu era de sujeira, entendeu? O pessoal estava meio que não estava perdendo o controle do Bar João. O Bar João era um bar muito famoso, onde personalidades da música, do teatro se reuniam para tomar seu traguinho, conversar, né? Só que começou a criar um volume muito grande e se perdeu um controle, tu entendeu? Até que começou a cidade cresce, a violência aumenta por causa da desigualdade social. Aí são questões da complexidade, né? Não dá para analisar só o cinema. Fechou o cinema por causa da violência. Tá, mas por que vem a violência? O que é desigualdade social? É complicado também de analisar esse tipo de ponto, né? Mas eu tenho essa vaga lembrança, sabe, de que o Baltimore ele era uma sala gigante, sabe? Um cinema muito grande mesmo. E eram 3, a Baltimore 1, Baltimore 2. E aí, até o que eu tô aqui, a foto que eu peguei era Batman, que estava dando lá. E eu vi esse Hook. Uma outra experiência que eu tenho do Cine Coral. Cine Coral já, se não me engano, era na Protásio ou Independência. Agora não me lembro onde. Que, por ser um pouquinho mais afastado do centro e estar perto do Bonfim, que é um classe de média alta, ele resistia um pouco mais. E ele era mais, entre aspas, preconceituosamente falando, limpinho, né? Aí ele já não ia mais no Baltimore. Não, vou naquela chinelagem lá
cheiro de mijo, o pessoal toma cerveja, vai mijando nas paredes, esse cheirão de mijo, aí a gente não vai. E aí eu fui ver no Cine Coral meu primeiro amor com Macaulay Culkin. Esse é um clássico, Sessão da Tarde. Eu vi no cinema e eu tinha a mesma idade do Macaulay Culkin. E eu senti as mesmas sensações que ele tinha com aquela menina, eu tive naquele cinema, né? E eu me lembro até da pipoca que eu entrei. Tenho essas duas vagas lembranças. E depois aí passo a bola para ti. No Fórum Social Mundial. Porque enquanto se há 20 anos nós temos um governo que é de direita, né, conservador, neoliberal, antes desses 20 nós tivemos 16 anos de governos progressistas em Porto Alegre, né? Começou em 1988 com o Olívio, terminou com o Tarso Genro em 2002. E aí rolou um cinema no Anfiteatro Pôr do Sol. Num telão. Pôr do Sol. É um anfiteatro, assim, ao ar livre. Teve show do Gilberto Gil, do Rapa, gente do mundo inteiro no Fórum Social Mundial, né, que era um contraponto ao Fórum Econômico de Davos, né? E aí rolou a Ilha das Flores do... Como é que é o nome do diretor gaúcho aqui? Eu sei. Deu um branco agora. Tá, tu sabe que agora daqui a pouco... Jorge Furtado. Um cinema para quase 70 mil pessoas assistirem. Uau! 70 mil pessoas? Porra! Deve ter sido o recorde mundial. Depois eu tenho que procurar se está registrado isso aí. Era uma multidão, porque é o ar livre, porque assim, ó, essa parte do Fórum Social é o anfiteatro, é na beira do Guaíba, sabe? Aí tem o anfiteatro, o Parque Maria, e se esparrama mais adiante, no fundo, o estádio Beira-Rio do Internacional, né? E aí é todo um caminho cultural, assim, que tu sai do centro, Cidade Baixa. Essa zona aí maravilhosa. Passa a bola pra ti, falei demais já. Falei demais. Nada. Tá falando pouco, eu tô me alongando muito. Então, a minha primeira experiência cinematográfica, ela foi bem tardia, Álvaro. Se eu não estou enganado, ela foi com 11 anos de idade, ou foi 12, né? E eu fui acompanhado, eu fui ver Morte Súbita, com Jean-Claude Van Damme. Porradaria total, meu filho, 12 anos. E eu fui muito por acaso, amigo, muito por acaso. Porque foi uma amiga da gente, né, da nossa família. Inclusive, ela era... Hoje a gente chama de pessoa com deficiência auditiva, né? Mas na época era chamada de surdo-muda, né? Surdo-muda. E ela me levou. Até hoje eu fico impressionado, assim, como o nome dela era Ana Lúcia, uma pessoa que eu tinha muito carinho. Acho que ela é viva ainda. E ela me levou, sabe, para a sessão. E eu me lembro de ter entrado em Morte Súbita no meio do filme. No meio do filme. E a gente ficou, terminou de ver o filme e ficou para a sessão seguinte e reassistiu o filme todo. Isso era muito comum antigamente no cinema de rua. De você não ter um controle muito efetivo e você vai ficando lá. E até hoje eu me lembro até hoje, ó, de ver, sabe, no telão do São Luís, foi no São Luís, de ver o Van Damme escalando aquela redoma lá daqueles estádios de hockey dos Estados Unidos, subir na redoma para entrar no prédio e evitar o atentado terrorista. É muito marcante, sabe? E como eu disse, foi a minha primeira experiência, né, de cinema. E por algum motivo que eu não sei explicar, seja por recursos socioeconômicos, né? Eu tenho uma origem bem limitada, né? De termos financeiros, né? Eu, graças a Deus, venci na vida pelos estudos, né? Pelos estudos, sabe? Não pelos meus méritos, quero deixar claro que esse negócio de meritocracia, isso é um discurso muito errôneo, muito equivocado, né? Porque se eu conseguir, foi uma exceção, né? Porque as pessoas da
minha mesma realidade não tiveram as oportunidades necessárias para isso. Mas também tem esse lado pessoal, sabe, que eu também admito, né? Como bom weberiano, né? Max Weber, eu também tenho fé no indivíduo. Então, assim, por algum motivo, eu também não tenho lembranças muito significativas desse cinema de rua, sabe? Eu já fui, vamos dizer, domesticado dentro desse espaço gourmet do cinema de shopping center, né? O primeiro cinema de shopping center aqui em Recife foi um híbrido, vamos dizer assim. Foi o Recife 1, 2 e 3. Quando você falou do Baltimore, eu me lembrei do Recife 1, 2 e 3, inaugurado nos anos 80, acho que 85, 84, que foi um prédio anexo do Shopping Center Recife, que à época era o maior shopping center da cidade, só que ele ficava na rua. Eu considero o cinema de rua porque ele ficava do lado de... Assim, não era dentro do shopping, era do lado de rua, numa avenida paralela ao shopping. E aí, durante os anos 90, foi o point, um dos points de Recife. Infelizmente, eu não cheguei a frequentar, né? Acho que eu só vim frequentar novamente cinema de rua já adulto, velho, né? Com 20 e poucos anos, na Fundação Joaquim Nabuco, né? Uma sessão que eu acho marcante para mim foi do Farol. O Farol, do Robert Eggers, que eu assisti na Fundagem Derby e até hoje eu me lembro muito, sabe? Foi com a ex-namorada minha. Essas foram as experiências mais marcantes de cinema de rua. Mas eu queria, sabe, Álvaro? Eu queria ter vivido esse período, eu queria ter, sabe? Eu queria ter sido, por exemplo, amigo do Fernando Spencer. Fernando Spencer foi um grande crítico de cinema aqui do Recife dos anos 50, 60, 70, e que, através do sonho dele e de outros cinéfilos da época, eu só lembrei do nome dele, desculpem, se alguém estiver vivo ainda e estiver acompanhando, não lembrar o nome, mas o Fernando Spencer, junto com seus amigos, promoveram um cineclube, daí a importância do cineclube, nos fundos da Igreja da Soledade, onde então funcionava o Cinema Soledade, no centro do Recife, e aos poucos esse cineclube foi tomando uma dimensão tal que foi preciso que procurasse novos imóveis, né, para poder alocar essas pessoas. De tanto crescer, essa galera conseguiu, nos anos 70, acho que foi, alugar um espaço no bairro de Casa Amarela, aqui na zona norte do Recife, e fundar o Cine Coliseu. Cine Coliseu, que era um dos 4 cinemas de bairro de Casa Amarela, né? Tinha o Cine Casa Amarela, tinha o Astori, escolhe o nome, e tem outro que eu não vou lembrar agora o nome. Mas, enfim, o Cine Coliseu, quando surgiu, para abarcar essas pessoas, todas faziam parte do cineclube de outras pessoas que saíam de diversas áreas do Recife para ir assistir esses cinemas, Godard, Antonioni, sabe? Toda essa galera da época, ele tinha 1.400 lugares, Álvaro. Era um dos maiores cinemas de rua do Recife da época. Então você vê essa importância de como uma iniciativa pequena, como a gente dos incompreendidos, uma coisa que a galera pode dizer, isso aí não vai dar nada, isso é irrelevante, vocês estão perdendo tempo, são utópicos. Isso é importante. Isso forma pessoas, isso permite, sabe, com que as pessoas sonhem, as pessoas entrem nesse clima que vai se retroalimentando e vai propiciando que uma coisa que seja pequena cabe lá grande, num cinema que era o mais bonito. Eu acho que era o mais bonito cinema do Recife, tinha toda uma estrutura de acesso, sabe? E surgiu, assim, de uma coisa pequena e se tornou relevante, e é um cinema que até hoje as pessoas têm saudade aqui na Zona Norte do Recife, sabe? Tu não hoje sabe é um prédio, tu sabe que enorme lá. Enfim. Tu sabe, Léo, que tu fez me lembrar de uma questão. Até nós estamos chegando pertinho do nosso encerramento, e aí vou passa, né? E eu vou pertinho para nós fazer nossas considerações finais, porque eu acho muito legal que eu fez me lembrar de um episódio que alguns cinemas resistiram e fazem parte hoje de uma contracultura, onde dá o blockbuster no shopping e dá o cinema alternativo nesses cinemas de rua, né, entre aspas. E aqui nós tínhamos a cultura quando jovem, nós ia tudo para a Cidade Baixa, pegava o ônibus, quem morava nos bairros mais afastados, eu morava na Zona Norte, por exemplo, pegava o ônibus, descia na Cidade Baixa, e aqui no inverno a gente tem muita cultura de tomar vinho, né?
E aí, vinho barato. Não fica pensando que eu vinho com rolinha, ai, Cabernet Sauvignon. É aquele vinho Frei Damião, que tu tira de plástico, né? Né? Toquinha tomando um vinho e tu entrava nos cinemas, né? E eu acho muito, são experiências que isso tu vai relembrando e ver como é importante tu resgatar a cultura de uma cidade para tu tentar entender, né, o presente e tentar modificar o futuro. Porque eu acho o cinema de rua muito interessante. E são hoje, em Porto Alegre, tu vai ver filmes bons, alternativos, de conteúdo, de crítica social nos cinemas de rua, né? Eu até estava vendo aqui, por exemplo, eu fiz uma lista, eu peguei uma listinha de cinemas muito bons, né, que tem, né, em Porto Alegre, né, a Cinemateca Paulo Amorim é uma que exibe filmes alternativos a um preço muito acessível em Porto Alegre, né, são algumas salas ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Nós temos outras também aqui, por exemplo, que é o Cine Santander, também tem, né, o Cine Bancários aqui em Porto Alegre, né, então esses cinemas, o Cine Capitólio foi reestruturado também e está abrigando, trazendo essa questão da cultura do cinema de rua. Eu acho muito legal. E, enfim, da minha parte, eu não sou pesquisador nessa área. Eu trago experiências que eu tive do meu pai. Meu pai disse que foi ver Blade Runner no Baltimore e foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Ele e o meu tio, né? Eu peguei já essa fase final do cinema de rua, mas posso te afirmar que existem eles aqui em Porto Alegre ainda em filmes de qualidade extrema para tu assistir. Como é que é? Quem que tu falaria de palavra final para nós aí do cinema de rua de Recife e das tuas impressões? Então, eu não sou profeta, nem tão pouco visionário, mas para trazer uma palavra de esperança, né? Você falou dessa importância desse resgate, né? Não apenas resistir, porque resistir, você fica, a ideia de resistência, você fica na iminência também de fim. Eu acho que a gente tem que lutar, né? Fazer acontecer para retomar espaços. E eu creio muito, sabe? Assim como uma onda muito grande dos anos 80 para cá, de igrejas evangélicas que compraram espaços que outrora abrigaram salas de cinema, né? Por exemplo, o Cinema Albatroz. Era o quarto cinema de Casa Amarela que eu não havia citado. O Cinema Albatroz, que hoje é uma Universal do Reino de Deus, imensa. Eu acho que um processo que ocorreu na Europa, Álvaro, acho que deve ser do seu conhecimento, que é mais ou menos que em sociologia a gente chama de secularização revisitada, se não estou enganado o termo. É de que na Europa, muitos dos prédios das igrejas, né, dos anos 90, 2000 para cá, que abrigavam igrejas, sejam protestantes ou católicas, elas foram abandonadas. E hoje elas abrigam espaços culturais, boates, sabe? Enfim, tem esse lado. Então, eu acho que a gente pode também retomar, né? E aí é uma junção de fatores. É o apoio do Estado, o apoio da sociedade civil, o apoio de quem ama o cinema, de fazer isso acontecer. A gente buscar criar esses espaços, sabe? Saindo do nada, daquela sementinha do cineclube, mas buscando criar novos espaços que sejam sustentáveis, não visando lucro, mas que possam abrigar novas salas de cinema, seja em Recife ou em Porto Alegre, e trazer a esse palco aqueles filmes que são deixados de lado, né? Deixados de lado, seja pela indústria cinematográfica, não tem interesse, né, de pôr um filme independente, uma grande sala, e também pelos shoppings, né? A gente tem que cavar nossos espaços, não apenas assistir, mas existir e fazer acontecer. Então, acho que é isso a mensagem que eu quero dizer. Pedir, agradecer pela oportunidade, Álvaro, de estar aqui com você e dizer que, para quem chegou aqui e não conhece o Cinema Hollywood, siga a nossa página e acompanha. É só botar na hashtag, né? Bota na pesquisa do Insta. Jogo da Velha, né? Cinemas de rua do meu Recife. Eu encontrei, acho que eu cataloguei em torno de 50 e poucos cinemas de rua, dos 80 e pouco que chegaram a existir no Recife ao longo da história, com fotos, né? Fotos de boa qualidade.
E também tem agora a série que eu tô até parado ultimamente, que é Cinemas de Rua do Meu Pernambuco. Aí eu tô visitando os cinemas de rua das cidades do interior do nosso estado e fazendo esse mesmo trabalho que eu fiz para Recife. Muito bom, Léo. Léo, só para fechar assim, ó, o Felipe de Souza deu uma cutucadinha em ti, ó. Não pode terminar a live sem o Léo falar dos cinemas adultos. E a Stephanie concorda, completa como Léo, o historiador de campo. Fecha aí com essa. Deixa pra ti a bola. Rapaz, esse negócio de cinema adulto é bem interessante, né? Porque, assim, conceitualmente, né, o cinema adulto, o pornográfico, né, como as pessoas chamam, né? Ele sempre foi muito marginalizado, né? Dentro da indústria cinematográfica, apesar dos altos rendimentos que ele gera, né? Dentro desse nicho da indústria cinematográfica. E, assim, tem ótimos filmes focados sobre a questão pornográfica, como o Bug Nights, né? Do Paul Thomas Anderson, nosso querido PTA, né? Excelente filme. Enfim. E, assim, mas, assim, dentro da realidade dos cinemas de rua, persistem, né? Ainda resistem alguns cinemas de rua que não foram abarcados pela minha série, né? Eu devo confessar a vocês, eu acho que teve um erro nessa série, foi não ter abarcado esse cinema de rua, né? Que ainda existe aqui no Recife, que você pode ir lá no meio da tarde, ou, sei lá, no meio do almoço, e ir lá assistir, paga, sei lá, não sei quanto é, eu nunca fui, tô sendo bem sincero, nunca fui, mas tenho curiosidade por conta do ponto de vista sociológico, sabe? De ver como é essa vivência interna ali. Você paga uma entrada módica e vai ver um filme lá e rola pegação, né? Óbvio. Rola pegação lá dentro, né? De todo tipo, heterossexual, homossexual, enfim, bissexual. Mas acho que é um campo de estudo que precisa ser voltado à atenção, sabe? Esses cinemas de rua dedicados à exibição de filme pornográfico, ou cinema adulto, sabe? Que é todo não sei se a palavra certa, ecossistema, sabe? De vivência dessa cinefilia, sabe? E que nós mesmos, cinéfilos, como eu acabei fazendo inconscientemente, deixei de lado da minha pesquisa, sabe? Mas eles estão aí. É só andar aqui um pouco nas ruas do Recife que você encontra pelo menos umas 3 salas funcionando durante o dia. Perfeito, Léo. Estamos fechando o nosso tempinho aqui, meu querido. Tá, né? Deus, acredito que é a primeira de outras várias, né? Deu certo, deu liga. Muitas. Tá? Deu liga. Eu, pô, a gente tá liga. Eu te amo, Álvaro. Eu queria te agradecer, Léo, tá? Começa uma nova série, Léo. Ó, começando a Esther falando, ó. Queria agradecer, Leonardo, a parceria, e o convite que tu aceitou para a gente falar sobre cinema de rua. Depois vamos organizar mais bate-papos, né? Também queria também dizer, só fazer um parêntese, divulgar aqui os cinemas que nós temos aqui também no litoral norte do Rio Grande do Sul, que é o Cine Salinha, do COLAT, que é o Coletivo de Artistas do Litoral Norte, que tem ali em Tramandaí, e o Cine Baobá, que acontece também aqui no município de Imbé. Lembrando que o litoral norte está explodindo aqui também, né? Após a pandemia, muita gente veio morar aqui e a diversidade, então, aumentou. E nós estamos muito pertinho de Porto Alegre. Eu sou, por exemplo, de Porto Alegre e vim também morar aqui após esses períodos aí difíceis que nós tivemos, né? Então, agradecer, Léo. Um forte abraço. Te cuida. Um abraço para todos os incompreendidos e incompreendidas, nosso grupo de cinema, tá? Que é maravilhoso, eu amo esse grupo, e que tenhamos mais reuniões e bate-papos como este. Um abraço. Eu desejo do meu coração, Álvaro. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, viu? Curtam e sigam o Tem Que Ver Cinema. E sigam o Cine Rolante. Abraço. Obrigado do coração a todo mundo que presenciou. Beijo e um abraço no coração. Beijo, Ilana. Até mais. Conversamos lá nos incompreendidos. Salve o Breno!